Olá, meu nome é Gilberto da Silva Francisco, sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo e hoje eu converso com o pesquisador Gilson Charles dos Santos, que é professor de latim, formado em letras clássicas na Universidade de São Paulo. Ele fez mestrado e doutorado na mesma instituição, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. O seu mestrado tem como título Entre os Olhos e os Ouvidos, a Guerra Civil entre César e Pompeu, nas narrativas de Floro e Lucano, e foi orientado pelo professor Marcos Martinho dos Santos. E ele fez seu doutorado, orientado pelo professor Breno Sebastiani, e cujo título é Arte, Imitação e Exercício nas Epistulae ad Caesarem. Bom, Charles, muito obrigado por ter aceitado o convite. E esqueci de dizer que o Charles é professor, né, docente na área de latim da Universidade de Brasília, a UNB. Gostaria de te colocar uma primeira questão relacionada ao tema aqui desse vídeo, que é Teoria Literária, História e Retórica, é que se você poderia falar um pouco sobre essa relação entre teoria literária e história. Eu digo isso porque, por exemplo, como historiador, eu ouvi muito o outro lado, né? Na perspectiva do historiador, o próprio desenvolvimento da disciplina histórica ao longo do século final do XVIII para o século XIX, a base filológica é muito importante, e no século XX, uma certa abertura da disciplina história para outros campos como a geografia, a antropologia e vários outros. Gostaria de saber, na perspectiva de alguém que trabalha com as letras clássicas, como isso acontece, né? Essa relação entre teoria literária e história. Perfeitamente. Olá, Gilberto. Antes de eu responder a sua questão, queria inicialmente agradecer pela oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho e queria cumprimentar você pela iniciativa de trazer trabalho de especialistas na área de clássicas de vários estados do país. Acho essa iniciativa muito importante, felicito você e faço votos de que isso continue. Bem, então, sobre a sua questão, o nosso trabalho de especialistas na área de letras clássicas com o texto histórico parte do pressuposto de que o texto contém informações sobre a sua própria construção. Então, a nossa abordagem ela é essencialmente metalinguística. Ela se ocupa dos procedimentos próprios da construção desse texto, então, que linguagem o autor utiliza, que termos específicos ele emprega, que significados esses termos e essas construções apresentam e como é que a gente pode relacionar expressão, forma e conteúdo, né? De outro lado, a nossa preocupação é também analisar a estruturação da narrativa. E essa estruturação, ela pode se dar, primeiramente, pela construção dessa figura histórica, que eu posso aqui chamar provisoriamente mesmo de personagens. Então, por exemplo, se a gente pensa na construção da personagem, é, aquele envolvido na narrativa, ele é um grande general, ele é um rei, ou ele, ao contrário, poderia ser um tirano ou um revoltoso, né? A construção das personagens é um objeto próprio nosso das letras clássicas. Em segundo lugar, a nossa preocupação é no foco narrativo. Então, por exemplo, um evento histórico narrado por um historiador em primeira pessoa traz que elementos que o diferenciam de um texto cujo foco narrativo se encontra em terceira pessoa, ou ainda você pensa no caso assim da narrativa da Guerra Civil ou da Conquista das Galhas por parte de Júlio César, né? Um narrador que é o próprio protagonista dos seus feitos, mas que narra esses feitos em terceira pessoa. Então, essas questões sobre o foco narrativo também são objeto de estudo do especialista em letras clássicas. E, por fim, a relação que o texto histórico pode estabelecer, seja com a tradição, seja com a tradição poética, seja com a tradição mitológica,
seja ainda com historiadores anteriores àquele historiador que nós estamos estudando. E como é que isso se dá mais ou menos? Se a gente analisa, por exemplo, os elementos mitológicos presentes na narrativa, e aí a gente pode partir do pressuposto de que a fonte desse historiador pode ser um poeta ou pode ser um outro historiador, né? Nos interessa verificar que mitos podem aparecer nessa narrativa. Então, supondo como exemplo, logo no início das histórias do Heródoto, em que ele vai narrar, mencionar brevemente o rapto dessas 4 personagens, são Io, Europa, Medeia, e Helena de Troia, né? Como é que isso se dá? Que relações essas apropriações do mito se dão em relação a outros autores, Heródoto, Homero, né? A gente também investiga como é que se dá a relação do texto historiográfico com uma tradição poética, e aí eu penso, por exemplo, no caso do historiador Floro, que é um historiador já do segundo século da nossa era, que utiliza como fonte do seu resumo da história de Tito Livio, não a narrativa de Tito Livio, mas a narrativa de um poeta que é Lucano. E ele o faz por interesse em se analisar a guerra civil do ponto de vista de um evento catastrófico, de algo que fez muito mal para o coletivo. E se a gente pensa ainda nessa apropriação da tradição, a gente pode também analisar o texto do historiador em relação a outro historiador. E aí o célebre exemplo é o caso de Políbio, que no 12º livro da sua história critica a forma como Timeu constrói discursos históricos. Então, basicamente é isso. A gente tem a preocupação com a linguagem, mas também como é que a narrativa se estrutura do ponto de vista da sua construção e da sua relação com outros textos também. Nesse sentido, acho que nós somos devedores da obra do Hayden White. Acho que o Hayden White é um ponto de inflexão bastante importante no nosso trabalho de leitura de textos clássicos, porque como ele, né, nos interessa investigar por que o historiador conta um determinado acontecimento como ele o faz, ou ainda como é que o historiador compõe uma análise dos seus eventos, dos eventos que ele narra, né? Então, a narratividade aí é entendida como uma estrutura, como um processo de encadeamento de eventos, né? Que é comum a outros gêneros do discurso, né? O poético e o retórico. E aí, pensando propriamente nessa questão retórica, o que a gente sabe das fontes antigas é que há uma preocupação dos rétores em se diferenciar a fábula mitológica, ficcional, diríamos hoje, da narrativa, entendendo narrativa como uma das partes do discurso. Então, no texto judiciário, por exemplo, a narrativa introduz os fatos que servem para a argumentação propriamente dita, e ela possui 3 características, né? Ela é breve, curta, ela é precisa, então ela se atém ao fato importante para a argumentação, e ela é clara, escrita numa linguagem fácil de ser compreendida ou ornamentada a ponto de as pessoas, de o leitor ou a audiência apreciar aquela forma de construção textual. Né? Então, basicamente, nós somos devedores muito do trabalho do Hayden White, no sentido de encontrar os outros discursos dentro do texto narrativo historiográfico. E aí, como referência disso, dessa apropriação, eu cito como exemplo mesmo o texto da professora Angélica Chiappetta. É um texto de 1996, mas que na verdade ele é atualíssimo, pode ser facilmente encontrado na internet, que se chama Não Diferem o Historiador e o Poeta. O texto histórico como instrumento e objeto de trabalho. Ali ela vai fazer uma análise de uma carta de Cícero, na qual ele pede a um historiador, que é Luceio, que narre os seus feitos durante o seu consulado, mas a gente percebe que a abordagem que a Angélica faz aí já dialoga com o texto histórico
como objeto de trabalho, tendo em vista as suas relações de construção interna, né, linguística, e também do ponto de vista da construção da narrativa. Bom, tá ótimo. E pensando no gênero que você vem trabalhando, mais consistentemente a retórica, você poderia falar um pouco sobre a importância da retórica na transição da República para o Principado Romano, que é esse contexto que, enfim, que eu já vi em palestras e textos que você escreve? Uhum, certo. É, Em termos bastante gerais, o que acontece nesse período que a gente chama de final de República Romana, ou transição da República para o Principado, a retórica é uma disciplina que começa ainda a frequentar os círculos aristocráticos romanos por dois caminhos, basicamente. O primeiro é o influxo de professores de retórica, né, geralmente oriundos da Grécia, na condição de escravos, que assumem a educação dos jovens aristocratas sobretudo orientando-os na construção do discurso, né? Nas técnicas que poderiam ser empregadas na elaboração do argumento e na distribuição do argumento dentro de um todo amplo que a gente chama mesmo de discurso oratório. E, de outro lado, é, a retórica ela entra como atividade prática, né? Sobretudo como atividade deliberativa, né, nas assembleias, sejam assembleias públicas para o povo, que a gente chama em latim de conteo ou contiones, seja dentro do Senado. E ela ainda perpassa a atividade judicial, né, os discursos judiciais, portanto, o âmbito do julgamento. Em ambos esses casos, o processo de inserção da retórica no mundo romano ainda era visto com bastante cautela, porque essencialmente a retórica ela é uma disciplina de origem estrangeira, de origem grega. E cá entre nós, se você pensa em argumentação, você pode pensar de um lado que a argumentação pode convencer de alguma coisa boa, e isso já está em Homero, né? Você tem o Néstor tentando dirimir a dissensão entre Agamenon e Aquiles, lá no começo da Ilíada, mas o discurso também tem armadilhas, porque, afinal de contas, se você pensa no caso de Odisseu, né? Odisseu é astucioso, também com as palavras. Então, o discurso que persuade para o bem também pode enganar, né? Essa desconfiança já fazia parte dos ciclos aristocráticos romanos que viam a atividade oratória com muita cautela, muita reserva. É aí que entra o papel dos textos é, teóricos de Cícero, né? Por quê? Porque Cícero, como homem público, vai tentar trazer para o seio dessa aristocracia romana, para dentro do Senado romano, algum tipo de tolerância em relação às práticas oratórias. E ele faz isso de uma forma bastante interessante. Em primeiro lugar, você pode pensar no De Inventione, que é um tratado de início, mesmo assim, um tratado que ele faz no começo da sua carreira, né? E ali, por exemplo, ele coloca a eloquência e as leis como fundamentos da vida em comunidade. Você pensa, por exemplo, naquele trecho em que ele vai dizer no primeiro livro que antes do surgimento da cidade, os homens andavam dispersos, buscando alimento em qualquer canto e regidos por relações violentas. E que é um homem ou um grupo de homens sábios que introduzem primeiro a noção de que existem leis regendo a convivência entre os seres humanos e que além desses regulamentos da vida civil, digamos assim, existe a necessidade da persuasão por meio da fala ordenada, né? Isso no De Inventione. E o segundo caminho que ele opta para tentar inserir dentro dos costumes aristocráticos o uso da fala ordenada é vincular a retórica com a filosofia. E isso se dá também em dois caminhos. O primeiro é entender a ética filosófica
como uma forma de reger não apenas a composição do discurso, mas também a formação desse homem, do caráter desse homem público, né? Então, das partes da filosofia, Cícero quer se apropriar da ética. E a outra é a lógica, porque a lógica orienta o orador a construir o argumento, pressupondo talvez que não exista uma verdade, né? O domínio da lógica, da dialética é o possível, é o verossímil, mas que seja partindo de algo aceito pela comunidade e se buscando, né, por meio do argumento, a verdade de vários caminhos possíveis. Então, nisso, essa segunda parte é o objeto propriamente dito do Tratado de Oratore. Então, o que a gente tem num panorama geral é isso, um momento mesmo de inserção da retórica na vida pública romana, mediada sobretudo por essa interlocução que Cícero faz com a filosofia grega. Questão, você falou da retórica vista em algum momento pelos romanos como algo ainda estrangeiro e depois essa reflexão do Cícero sobre a retórica. Ele dialoga diretamente, explicitamente com Aristóteles, que eu vi você comentando num texto um pouco dessa especificidade da retórica para Cícero e para Aristóteles. Você poderia falar um pouco disso? Posso. O diálogo que Cícero empreende com Aristóteles se dá sobretudo no De Oratore. Então, o que está acontecendo nesse diálogo? Os manuais de retórica, no geral, traziam as regras de composição do discurso de uma maneira que Cícero poderia considerar artificial, o que é um perigo também por conta disso. Assim, se você adota preceitos retóricos para construir um discurso artificial, a tendência é que você utilize a fala ordenada para defender qualquer coisa. E aí o orador poderia se aproximar da figura do sofista, que se já é complicado para Platão e para Aristóteles, o será ainda muito mais para Cícero. Então, o que ele faz? No De Oratore, ele se apropria de conceitos da retórica para estabelecer que procedimentos devem ser adotados na estruturação do discurso, seja no que concerne à elaboração dos argumentos, seja no que concerne também à expressão linguística sob a qual esses argumentos aparecem, mas o que ele vai fazer, inovando em relação a Aristóteles, é acrescentar o ethos do orador, né? O caráter do orador expresso nesse discurso, de forma a legitimar os argumentos que ele emprega. É. Bom, Charles, muito obrigado. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estiverem interessadas em acompanhar tanto a sua trajetória, a sua carreira, que elas podem observar aqui na descrição do vídeo alguns links, né, do academia.edu e do seu currículo Lattes, e também para aquelas interessadas em algumas publicações, o Charles ele indicou algumas publicações em português também aqui, que podem ajudar a pensar de forma um pouco mais ampla, desenvolver um pouco, aprofundar as questões colocadas. Muitíssimo obrigado. Igualmente. Já até a próxima. Até.